Só para lembrar as principais notícias do momento. Agora o presidente dos Estados Unidos está estendendo o prazo para fechar um acordo até 6 de abril. 9 de abril, 6 de abril. 6 de abril. 6 ou 7 de abril. Mais uma vez, essa notícia chegou na última hora. Mas, mais cedo hoje, o presidente dos Estados Unidos falou mais sobre as perspectivas de um acordo. Vamos ouvir. Só para esclarecer, acompanhe as fake news do Wall Street Journal e essas histórias dizendo que quero fazer um acordo. Eles é que estão implorando para fazer um acordo. Eu não. Eles estão implorando para fazer um acordo. E qualquer um que viu o que estava acontecendo lá entenderia por que eles querem fazer um acordo. Eles dizem, não estamos conversando com eles. Qualquer um perceberia. Só um idiota não veria. E eles não são idiotas, são até bem espertos. E eles são ótimos negociadores. Eu digo que eles são péssimos lutadores, mas são ótimos negociadores. E eles estão implorando para fechar um acordo. Eu não sei se vamos conseguir fazer isso. Eu não sei se estamos dispostos a fazer isso. Eles deveriam ter feito isso há 4 semanas. Eles deveriam ter feito isso há 2 anos. Vamos ao vivo a Washington para a atualização com Mike Wagenheim, correspondente sênior nos Estados Unidos da I24 News em inglês. Mike, muitas atualizações na última hora, desde a última vez que falamos com você. Agora, o presidente dos Estados Unidos aparentemente está estendendo o prazo desse ultimato para atacar as usinas de energia do Irã, a menos que eles façam um acordo. O que essa extensão indica agora? O que revela sobre a postura dos Estados Unidos? Sabe, pouco antes disso, Trump postou isso no Truth Social. Você e eu estávamos conversando sobre o prazo que está chegando e como o presidente está meio que encurralado aqui, não querendo perder a credibilidade ao estender o prazo arbitrariamente, mas precisando fazer alguma coisa. Porque, sabe, ele tinha definido a sexta-feira como prazo para atacar as usinas de energia do Irã lá. Então, o que isso significa na prática? Isso significa que há mais tempo aqui para tomar uma decisão, há mais espaço, há mais tempo, há mais oportunidade de posicionar recursos militares no Oriente Médio. Se Trump quiser seguir em frente com esse chamado golpe final, ou com uma oportunidade de talvez abrir ou pressionar militarmente o Irã para abrir o Estreito de Hormuz. Então isso dá a ele mais flexibilidade para posicionar esses recursos e planos. O que isso significa especificamente em relação ao Irã? Isso lhes dá a oportunidade de talvez recuar um pouco de suas exigências maximalistas para até mesmo abrir negociações. Mas eu acho que é muito mais o primeiro caso do que o segundo. Por mais que Trump queira apresentar essa ideia de que há negociações em andamento e que o Irã está implorando por um acordo, por mais que não há sinais concretos de que isso esteja realmente acontecendo. E, portanto, novamente, é uma oportunidade de colocar a responsabilidade sobre o Irã, dizendo, eu sou o presidente Trump, estou fazendo tudo o que posso aqui para permitir que vocês recuem, para dar a vocês a oportunidade de fazerem as pazes aqui. Se vocês não quiserem, esse vai ser o resultado. Isso sendo uma invasão terrestre em grande escala, ou uma possível oportunidade de apreender ativos ali no Estreito de Hormuz. Então, do ponto de vista diplomático e militar, provavelmente é a coisa certa a se fazer. Mas, em alguns setores, provavelmente vai parecer que o presidente Trump está recuando aqui. Recuar nem sempre é algo ruim, mas nesta circunstância específica, você só pode estender esse prazo algumas vezes antes. Os iranianos, sendo os bons negociadores que o presidente diz que eles são, começam a tirar vantagem e a perceber que há alguma fraqueza ali. Mike, enquanto a Casa Branca espera que o Irã talvez ceda em algumas de suas linhas vermelhas e exigências rígidas, será que o presidente dos Estados Unidos pode recuar em algumas de suas exigências? Essa proposta de 15 pontos é pegar ou largar? Os iranianos precisam aceitar ou cumpriremos o prazo? Sabe, se eu fosse os iranianos neste momento, dado o histórico do presidente Trump com prazos, você tem que ter cuidado para não ignorar esses prazos vezes demais. Porque das últimas 2 vezes não deu muito certo para os iranianos. A última vez foram os ataques nucleares, quando deram 60 dias.
e no 61º dia os Estados Unidos lançaram esses ataques aqui. Então eu não insistiria demais nisso aqui quando se trata do presidente Trump e desses prazos. Mas, ao mesmo tempo, o Irã também está em uma posição menos favorável para ceder. Eles também estão meio encurralados. Quando você está encurralado, há duas correntes de pensamento. Ou você entrega tudo para tentar estancar o sangramento, ou então, como rato, você sai lutando. E parece que os iranianos estão escolhendo a segunda dessas duas opções aqui, porque se eles não fizerem algo para salvar as aparências, bem, então eles parecem fracos aos olhos do próprio povo. E isso abre a porta para possíveis protestos, abre a porta para um possível desafio à autoridade deles lá. Algo com o qual eles não querem ter que lidar, além de todo o resto. Então todo mundo está falando para a sua própria base interna, além das implicações internacionais que essas conversas, ou a falta delas, têm neste momento. Mike Wagenheim ao vivo de Washington com as atualizações. Obrigada. Volto ao estúdio com o nosso correspondente sênior da I24 News, em inglês, Owen Alterman. Owen, desde que o presidente dos Estados Unidos publicou isso no Truth Social, trazendo a notícia de forma favorável para si, como sempre, ainda não houve outra declaração dele, mas espera-se que faça novas declarações à mídia americana. Certo. A Fox News enviou sua notificação, Nicole, há poucos minutos, de que Donald Trump será entrevistado no programa deles, The Five, justamente agora. Como se já não tivéssemos ouvido o suficiente de Donald Trump hoje. Acho ótimo termos um presidente americano que frequentemente aparece em público e responde a perguntas da imprensa amigável, mas isso nem sempre ocorre. Às vezes, até de veículos de imprensa não amigáveis, ele compartilha o que pensa. Isso pode mudar, mas acho ótimo termos esses retratos. Nosso papel como consumidores é transformar isso em vídeo. Comentando rapidamente o que Mike disse, Nicole, enquanto processamos isso. Donald Trump está fazendo um cálculo de que o tempo está a seu favor, que esses 10 dias extras vão ajudá-lo e dar a ele mais vantagem. Em Teherã, eles evidentemente estão calculando que o tempo está a favor deles e que tempo extra lhes dá mais argumentos e que a posição americana piora a cada dia que o estreito permanece fechado. Em breve saberemos quem está certo. Aliás, esse mesmo cálculo, com cada lado achando que o tempo está a seu favor, tem dificultado as negociações na guerra da Ucrânia, onde por 4 anos ambos acreditaram poder obter um acordo melhor, continuando a lutar. Ou, neste caso, nossa guerra na faixa de Gaza, onde Israel e Hamas acreditaram por 2 anos que o tempo estava a seu favor e que obteriam vantagem continuando a lutar. Vamos ver se ela dura 2 ou 4 anos. Provavelmente não. Certo, quero destacar um ponto importante e incluir outra voz nessa conversa. Estamos acompanhadas por Bradley Bowman, diretora sênior do Centro de Poder Militar e Político da Fundação para Democracias Defensivas. Ele está falando conosco de Washington. Bradley, muitas notícias chegando e saindo da Casa Branca, ao que parece, e possivelmente ganhando mais tempo. Mas como o Owen acabou de apontar, esse tempo também pode funcionar a favor do Irã. Então, o que exatamente estamos vendo em termos de postura nas negociações, enquanto o poder militar vindo dos Estados Unidos ainda está se fortalecendo na região? Sim, obrigado pela oportunidade de participar. O almirante Brad Cooper tem feito atualizações quase diárias. E a atualização que ele divulgou ontem à noite deixa claro que os objetivos militares relativamente bem definidos estavam no caminho para serem alcançados. Esses, seja a degradação do programa de mísseis balísticos do Irã, seu programa de drones, sua base industrial de defesa de apoio a esses elementos e a destruição da marinha do Irã, estão bem encaminhados. E isso é tudo positivo. Mas o ponto principal é que, como muitos dos seus telespectadores sabem, os ataques com mísseis balísticos e drones ainda estão ocorrendo. A situação no Estreito de Hormuz é insatisfatória, por onde passa cerca de 25% do comércio mundial de petróleo por via marítima. Estamos basicamente com um bloqueio seletivo em curso. As negociações, ao menos indiretas, estariam ocorrendo. Os Estados Unidos estão exigindo o que você esperaria em relação ao programa nuclear do Irã, incluindo o enriquecimento, a entrega de todo o material enriquecido, acesso irrestrito, o fim do apoio a redes terroristas e o respeito à liberdade de navegação no Estreito de Hormuz. Se você acredita que esse regime vai apoiar isso, então eu tenho um terreno na Lua para te vender. Isso simplesmente não vai acontecer. Então, em resumo, a estratégia militar está seguindo o plano em relação a esses objetivos principais.
Situação insatisfatória no Estreito de Hormuz e um caminho muito incerto pela frente quando se trata de diplomacia. Então, quando se trata do Estreito de Hormuz, como poderíamos obter um resultado militar satisfatório lá? Já estamos lidando com isso há 27 dias. Eu sei que mais tropas dos Estados Unidos estão indo para a região, mas quanto tempo vai levar para elas controlarem o Estreito de Hormuz? 2 grupos anfíbios de prontidão seguem com 2 unidades expedicionárias de fuzileiros navais, além do grande poder de combate já presente. Um elemento da 82ª Divisão Aerotransportada também está a caminho. Como ex-militar do Exército dos Estados Unidos e ex-instrutor em West Point, considero uma campanha terrestre um grande erro. Acho que a ilha de Karg seria um passivo, não um ativo para os Estados Unidos. A administração parecia achar que isso poderia ser um ponto de pressão relacionado ao estreito. Ao analisar o mapa e a proximidade da ilha de Karg e parte do terreno, isso poderia rapidamente virar um desastre para os Estados Unidos. Espero que não cometamos esse erro. Mas, no fim das contas, o presidente também está ameaçando aumentar os ataques, inclusive contra a infraestrutura energética do Irã. Eu realmente acho que precisamos ter cuidado para garantir que, aos olhos de muitos iranianos, o vilão continue sendo o regime, e não os Estados Unidos e Israel. Então acho que precisamos pensar 2 vezes antes de começar a atacar deliberadamente esse tipo de infraestrutura civil. Certo, Bradley, você citou o regime. Se houver acordo e ele seguir no poder, isso ainda seria uma vitória estratégica para os Estados Unidos? Achei importante, ensino grande estratégia em West Point e diferencio entre grande estratégia e estratégia sob a ótica estratégica. Considero essa forte degradação dos programas balísticos de drones e nuclear do Irã um grande progresso. Mas só teremos vitória duradoura quando o povo iraniano tiver um regime que priorize seu bem-estar em vez de exportar terrorismo. Mas a mudança de regime sempre vai ser mais difícil para quem entende que o Irã não é a Venezuela. Bradley Bowman, é um prazer recebê-lo hoje na i24 News English. Obrigada por compartilhar a sua visão. Obrigado. Obrigada. Mais uma vez, enquanto continuamos vendo todas essas conversas sobre um cessar-fogo, também continuamos vendo os iranianos atirando e tomando o controle do Estreito de Hormuz. Uma executiva de petróleo dos Emirados Árabes Unidos alerta que as ações do Irã no Estreito de Hormuz equivalem ao que chama de terrorismo econômico. À medida que as tensões sobre essa rota marítima crítica continuam aumentando, eu quero voltar aqui ao estúdio com o Owen. O alerta forte dessa executiva de petróleo dos Emirados Árabes Unidos. Os Emirados e estados do Golfo conhecem bem essa ameaça. O mundo está ouvindo quando os estados do Golfo continuam alertando sobre a ameaça do Irã? Nicole, se você parar para pensar, é realmente impressionante o que os emiratenses estão dizendo, de certa forma. Porque são eles, de certa forma, que têm mais a perder. Se isso escalar e o Irã atacar instalações de energia no Golfo, podem ser as deles. E sim, eles diversificaram a economia, especialmente em Dubai, com 1001 outros setores. Mesmo assim, é um país que lucra muito com a venda de energia e perderia muito se os iranianos danificassem suas instalações a longo prazo. E ainda assim, mesmo com isso, os emiratenses, desde o ministro das Relações Exteriores até o assessor do ministério, passando pelo embaixador nos Estados Unidos, agora esse executivo do setor de petróleo, estão vindo a público e dizendo: não, queremos um resultado melhor aqui, queremos manter o rumo, e nosso país está disposto a assumir os riscos. Existem riscos para o consumidor americano no posto, mas são maiores para o governo emiratense, que afirma querer assumi-los. É uma declaração marcante. E está lá. Então é compreensível que nem todas as capitais do Golfo vejam isso da mesma forma. Como sempre digo na transmissão, simpatizo com os líderes do Golfo. Eles estão em posição difícil entre Estados Unidos e Irã, sem saber quem vencerá a guerra. E sempre ajustando sua posição, tentando prever o equilíbrio de poder no dia seguinte. Owen, isso já vinha sendo analisado como uma ameaça há anos. O fato é que, se uma guerra realmente estourar com o Irã, eles farão exatamente o que estão fazendo agora. Isso causa algum choque? E, para o futuro, já ouvimos rumores sobre diferentes soluções ou negociações em relação ao acordo atual para impedir que o Irã faça isso novamente? Os iranianos afirmam ter direito de controlar o Estreito de Hormuz, mas isso é absurdo conforme o direito internacional. As comparações com o Canal de Suez ou o bloqueio de Gaza por Israel não fazem sentido. É uma via navegável internacional e deve haver passagem, isso é claro.
Você tem razão. Se isso fosse um jogo de guerra num centro de estudos sobre como um conflito assim poderia ocorrer, o líder do jogo de guerra, na segunda ou terceira rodada, isso seria colocado na mesa, bloquearia o Estreito de Hormuz e todos iriam para seus grupos planejar em torno disso. Eu participei de vários jogos de guerra sobre diferentes questões para entender como essas coisas funcionam. Acho que existe uma diferença entre isso e um entendimento psicológico de que algo tão sem precedentes, algo tão fora das normas internacionais, poderia realmente acontecer de fato. Talvez essa diferença de pensamento seja problemática e revele falhas sérias no planejamento de guerra. Tudo verdade. Neste momento, acho que a coisa mais importante a fazer é focar na solução. E me parece que eu não sou um estrategista militar. Não ensino grande estratégia em West Point, mas gostaria, pois parece um trabalho incrível. Com certeza, mas me parece que é extremamente importante que os Estados Unidos desenvolvam. E neste momento, especialmente com a extensão de 10 dias, começa a implementar uma solução no Estreito de Hormuz, começa a demonstrar que os Estados Unidos podem liberar o Estreito. Suspeito que só demonstrar isso já ajudará os mercados mundiais. Isso não elimina os riscos de escalada. Porque, Nicole, se os iranianos perderem a opção de fechar Hormuz, podem recorrer a outras ações, como atacar instalações de energia no Golfo ou adotar outras medidas. Os Houthis também, até agora, ficaram à margem, ficaram de fora. Então isso não elimina o risco de escalada, mas me parece que, no mínimo, mostra que os Estados Unidos podem enfrentar essa ameaça específica e mostra que existe uma solução. Isso seria essencial, independentemente da decisão de Donald Trump. Seja para continuar a guerra ou buscar negociação, isso lhe daria mais influência. Certamente, os estados do Golfo estão atentos, pois a escalada é provável. Apesar das conversas sobre o cessar-fogo, o Irã continua disparando em direção aos estados do Golfo. 2 pessoas morreram hoje de manhã em Abu Dhabi por estilhaços de um míssil interceptado. Isso eleva o número de mortos para 11 pessoas agora nos Emirados Árabes Unidos, desde que essa guerra com o Irã começou. Chamo agora a nossa correspondente sênior de Oriente Médio da I24 News English, Ariel Oshan. Ariel, pelo menos 11 pessoas já morreram só nos Emirados Árabes Unidos. O que sabemos sobre o incidente de hoje antes de ampliarmos a análise? Sim, então, pouco depois das 9 horas da manhã, horário local, as autoridades de Abu Dhabi informaram sobre 2 estrangeiros que morreram como resultado de um míssil balístico iraniano interceptado. Isso foi no centro de Abu Dhabi. Outras 3 pessoas ficaram feridas, um emiradense, um indiano e um jordaniano. Novamente, segundo os emiradenses, isso foi resultado de uma interceptação bem-sucedida de um míssil balístico. Um de mais de uma dúzia lançados contra os Emirados Árabes Unidos apenas nas últimas 24 horas. E mais uma vez vemos que o resultado desses ataques iranianos levou a mortes nos estados do Golfo. E Ariel, alguma resposta dos Emirados Árabes Unidos, alguma indicação de que eles estão considerando enviar uma resposta ao próprio Irã? Bem, por um lado, ouvimos ou lemos o ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, Abdallah bin Zayed, chamando o regime iraniano de terrorista. Então essa é uma declaração de intenção muito clara, mostrando como eles veem seus vizinhos. Mas não vimos nada que indique uma ação imediata de retaliação militar. Recebemos uma mensagem muito severa vinda do CCG mais cedo hoje. O diretor-geral de lá, Jazim El-Boudawi, disse que os 6 países do Golfo estão sempre estudando como responder a essa agressão contínua do Irã. Agora, eles dizem que 85% de todos os mísseis balísticos lançados pelo Irã nesta guerra foram direcionados aos países árabes do Golfo. E assim, não só eles estão sendo alvo, mas são visados principalmente como uma só unidade no CCG. Eles dizem que qualquer negociação com o Irã deve incluí-los nas negociações. Eles não querem ver a guerra terminar atualmente com um regime islâmico radicalizado que já não é mais realmente a República Islâmica do Irã, mas sim a República do Irã da Guarda Revolucionária. E ter que aceitar isso como seu novo vizinho é uma ameaça constante para os países do Golfo. Ariela Oshan, obrigada pela cobertura e pelas últimas atualizações dos estados do Golfo.
Foi um dia agitado no país, com moradores entrando e saindo dos abrigos pelo menos 9 vezes por causa de mísseis balísticos iranianos. Foram relatados vários feridos no centro de Israel, principalmente por bombas de fragmentação ou estilhaços. No norte de Israel, um ataque com foguetes do Hezbollah em Naharia matou um homem e feriu 14, enquanto o grupo terrorista no Líbano lançou mais de 100 foguetes contra Israel ao longo do dia. A correspondente acha que Ladini tem mais informações do local. Estamos em Naharia, uma das maiores cidades do norte de Israel. Como você pode ver aqui no local atrás de mim, o local onde os foguetes atingiram é, na verdade, um estacionamento em frente a um prédio residencial. E os carros que estavam aqui explodiram como resultado desse impacto. E, infelizmente, a poucos metros desse local, uma pessoa que tentava entrar no prédio residencial não conseguiu chegar a um abrigo e os estilhaços causaram muitos ferimentos. E mais tarde ele foi declarado morto no hospital por causa dos ferimentos. Este é apenas um dos locais, na verdade. Outros 2 locais na cidade foram atingidos e em um deles, outra pessoa, na casa dos 50 anos, também está em estado crítico devido aos estilhaços. E no terceiro local, havia pessoas que provavelmente também ficaram feridas. No total, 30 pessoas chegaram ao hospital de Naharia e foram tratadas lá. Após essa grande barragem de foguetes do Hezbollah que vemos continuar disparando em direção às comunidades do norte de Israel, incluindo cidades que ficam até um pouco longe da fronteira, algo como Naharia e também, é claro, Haifa Krayot. E definitivamente, assim como ontem, quando 2 pessoas ficaram levemente feridas na cidade de Kamel, em Kidi, que também fica a 25 a 30 quilómetros da fronteira. Então vemos que a situação aqui nesta cidade e em outras definitivamente é um tanto insuportável. As pessoas têm só 15 segundos para chegar a um abrigo. É por isso que as pessoas aqui, muitas delas, estão achando um pouco difícil ficar, embora até agora não haja nenhuma ordem, pelo menos não uma oficial, para evacuar essas cidades e outras como resultado do confronto com o Hezbollah. Enquanto as guerras seguem no Oriente Médio, os mais vulneráveis muitas vezes enfrentam abandono. Falamos sobre os melhores amigos do homem, nossos animais de estimação. A apresentadora e correspondente da I24 News English, Emily Francis, informa como veterinários e abrigos lidam com o aumento de cães e gatos abandonados. Não apenas os humanos estão cansados da guerra contínua. Nossos amigos peludos também sentem a intensidade, seja em uma família ou em um abrigo. É impossível sair e abandonar o gato. Ou vivemos juntos ou morremos juntos. Diana Abad é dona de um abrigo de gatos no subúrbio de Dahieh, no sul de Beirute, mas foi deslocada devido à última escalada entre Israel e Hezbollah. Eu fui acordada por ataques no meio da noite. O vidro quebrou e eu fiquei assustada. Olhei para fora enquanto os moradores fugiam de Dahieh. Não sobrou ninguém. Eu pensei comigo mesma, o que eu vou fazer? Eu não posso escolher entre um gato e outro, levar 1 ou 2 e deixar o resto para trás. Então, em vez de evacuar e abandonar seus felinos, Diana conseguiu resgatar sozinha mais de 2 dúzias de gatos. De alguma forma, Deus me deu forças para subir vários lances de escada várias vezes, resgatando 2 gatos de cada vez. Consegui tirar todos os 33 e colocá-los no carro sem que brigassem. Ela diz que a guerra de 2024 entre Israel e Hezbollah foi mais traumatizante, porque na época ela tinha mais de 70 gatos, mas conseguiu que muitos fossem adotados. Desta vez, ela já está acostumada, mas ainda sente ansiedade. Com a guerra atual com o Irã, os países do Golfo também estão em alerta com uma crise envolvendo animais. A capital de Omã, Mascate, viu um êxodo em massa. Durante a guerra, muitas pessoas não tiveram escolha a não ser abandonar seus animais de estimação, enquanto outras, infelizmente, jogaram seus pets nas ruas. Resgatamos muitos gatos, mas não temos espaço para centenas. Mas em clínicas veterinárias como esta, eles estão tentando fazer o melhor para manter os animais saudáveis, limpos e alimentados. Por causa das circunstâncias. Esse éxodo de pessoas teve um grande impacto sobre gatos e cachorros que foram abandonados.
Esses animais não estão acostumados a viver nas ruas ou nessas condições e precisam de lares para onde possam voltar. Nesta clínica, oferecemos serviços veterinários e buscamos famílias para adotá-los. Enquanto isso, com um pouco de carinho dos humanos, esses bichinhos assustados estão, pelo menos, em boas mãos. Enquanto estamos no ar, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, concede entrevista nos Estados Unidos à Fox News. Owen, já tivemos alguma declaração dele até agora? Nicole, estou ouvindo o presidente agora. Ele repete o que já disse, mas até o momento há uma manchete. Os iranianos o procuraram para pedir a prorrogação, diz Trump. E mais do que isso, Nicole, o Irã pediu 7 dias e Trump deu 10. No estúdio, brincavam que era entrevista por telefone e faziam piada dizendo que foi generosidade do Trump. Trump afirma ter feito isso porque o Irã entregou os navios, permitindo que 8 ou 10 passassem pelo Estreito de Hormuz. Como dissemos antes, Nicole, isso é mais uma prova. Donald, cada lado acha que tem a vantagem do tempo. Donald Trump acredita que o tempo o beneficia tanto que prefere dar 10 dias em vez de 7, pois quanto mais tempo passar, maior será a sua vantagem. Os iranianos têm uma visão diferente e parecem ganhar mais vantagem a cada dia. Eles aceitaram os 10 dias, certo? Essa é a dinâmica atual. O Irã acha que tem mais vantagem por causa do fechamento do Estreito de Hormuz e do estrangulamento na economia. Trump, evidentemente, acha que tem mais vantagem por causa do poder militar esmagador dos Estados Unidos. Ninguém faz análise simultânea enquanto ouve a entrevista. Obrigada, está no meu ponto. Vejo isso e agradeço as atualizações ao vivo. Faremos uma breve pausa na I24 News e na volta teremos mais assuntos, especialmente enquanto o presidente dos Estados Unidos segue comentando sobre a extensão. O que isso significa para nós no Oriente Médio? Voltamos com mais análises após o intervalo. Obrigada por nos acompanhar na I24 News. Enquanto o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pressiona publicamente por negociações com o Irã, o Pentágono estaria preparando um golpe final no país, possivelmente com forças terrestres. Milhares de tropas especializadas em operações rápidas estariam a caminho do Oriente Médio neste momento e podem chegar já na sexta-feira. Nosso correspondente Joe Brown tem mais informações. A próxima fase da guerra com o Irã aparentemente está se aproximando e a estratégia americana começa a ficar mais clara. Circulam na mídia americana relatos de que o exército dos Estados Unidos enviará mais de 1.000 soldados da 82ª Divisão Aerotransportada ao Oriente Médio. Isso condiz com os registros de voo, que mostram aviões saindo da Carolina do Norte, onde a divisão está baseada, rumo ao Oriente Médio. Relatos anteriores apontam que os treinamentos de marcha em Fort Brown, Carolina do Norte, foram cancelados. Mas quem é a 82ª Divisão Aerotransportada e qual será a sua missão no Oriente Médio? A divisão, conhecida como Força de Resposta Rápida do Exército, é uma força especializada, capaz de ser mobilizada em poucas horas para território inimigo, tomando e mantendo o controle da área até a chegada de reforços. Participaram de conflitos do dia D ao Panamá, Iraque e Afeganistão. O exército dos Estados Unidos teria mobilizado 2 grupos anfíbios, indicando que o plano pode envolver invasão costeira, possivelmente na Ilha Hag, no Estreito de Hormuz, por onde passam 90% das exportações de petróleo do Irã. Isso não significa que uma invasão terrestre seja iminente. A decisão final é do presidente Trump, que, em um mundo ideal, não deseja outra invasão desastrosa no Oriente Médio, como as que marcaram a política americana no século XXI. Ele ainda busca uma solução diplomática. No entanto, os Estados Unidos e o Irã ainda estão longe de chegar a um acordo com suas propostas de paz. Se essa diferença não for logo resolvida, Trump pode até acionar a central de emergência do seu exército. Para mais informações, estamos com Michael Pregent, consultor de política externa e segurança nacional e ex-oficial de inteligência. Michael, você sempre compartilha conhecimentos valiosos conosco, especialmente agora, pois está com a 82ª Divisão Aerotransportada.
Como funciona internamente essa divisão e como treinam para missões como essa no Oriente Médio? Veja, a grande vantagem de ter a 82ª Divisão aerotransportada à sua disposição, sabe, ela é chamada de o primeiro tiro do Tio Sam, é que pode ir para qualquer lugar do mundo em até 18 horas. E o que isso faz com o regime em Teherã é que os faz adivinhar onde essa unidade tomaria território. Ela pode tomar aeroportos, então eles teriam que olhar para todos os seus aeroportos em todo o Irã e tentar defendê-los. E então, novamente, isso os deixa vulneráveis a plataformas de vigilância, inteligência e reconhecimento que vão detectar esses movimentos. Então agora eles têm duas preocupações. Para se preocupar com um grupo anfíbio de fuzileiros navais a caminho e a 82ª Divisão Aerotransportada capaz de ir a qualquer lugar. A missão mais provável, se for enviada ao Irã, seria tomar pontos estratégicos para fazer um cordão externo, para proteger operadores de operações especiais altamente especializados ou membros da Força Delta que vão entrar para capturar urânio ou um alvo de alto valor. Mas esse é o tipo de unidade que envia uma mensagem de que os Estados Unidos podem tomar território dentro do seu país. E há um efeito paralisante ao ver um monte de paraquedistas preenchendo o céu noturno. Isso é muito importante e sempre me orgulhei de fazer parte. Sim, eu posso imaginar que isso é aterrorizante para o inimigo. Mikael, por outro lado, por que tornar o movimento dessas tropas tão público? Não seria benéfico ter algum tipo de elemento surpresa quando se trata das operações táticas desse grupo? Ou isso é mais para incutir medo no inimigo sobre o que essas tropas podem estar planejando? Definitivamente é uma mensagem ao regime de que a 82ª Divisão Aerotransportada está a caminho e pode ir para qualquer lugar. O que isso faz é obrigá-los a alocar forças, faz com que eles montem defesas. Então, não estamos dizendo para onde ela vai entrar. Durante o governo Obama, diziam que um batalhão da 82ª Divisão Aerotransportada iria ao norte do Iraque, na província de Ninawa, operando perto de certa base avançada. Mas isso não é o que ocorre aqui. Esta mensagem avisa o regime que uma força de elite está chegando, capaz de tomar território em qualquer lugar, sem precisar passar pelo Estreito de Hormuz, como o grupo anfíbio. Ela pode ir a qualquer lugar. É capaz de manter o território para as forças que vierem depois. Então, basicamente, essa é uma forma dos Estados Unidos sinalizarem que estamos prestes a abrir caminho para as forças que virão depois e simplesmente enviar uma mensagem. Isso permitirá que a inteligência observe indicadores em terra e que a Força Aérea de Israel, a Força Aérea dos Estados Unidos e a Marinha dos Estados Unidos ataquem esses alvos conforme se posicionam. É um sinal. Não acho que estamos revelando nada aqui. No mínimo, vamos ouvir o regime, nas conversas interceptadas, começar a falar sobre essa capacidade que os Estados Unidos têm e o que eles vão fazer a respeito disso. Bem, essa ideia de tropas em solo é algo difícil de engolir para muitos americanos. A Casa Branca pode fazer algo para convencer melhor o público da necessidade disso, se chegar a esse ponto? Bem, este é o pacote de tropas de elite em solo, certo? Forças especiais, Delta Force, inteligência, você sabe, da nossa agência da comunidade de inteligência e outros. A 82ª é considerada um desses elementos, forças de elite. Isso não é uma força convencional de Port Hood, Texas, com tanques e apoio logístico e um monte de mães e pais se despedindo de seus filhos para embarcarem aviões rumo ao Oriente Médio. Esta é uma brigada de combate de infantaria que está preparada para missões de curta duração. E os Estados Unidos esperam que elementos da 82ª Divisão vão, elementos das Forças Especiais vão, elementos da Força Delta vão. O que eles não estão preparados é para 150 mil soldados indo nessa direção. A 82ª pode, de novo, simplesmente ir ao norte do Iraque. Eles podem ir para a Jordânia ou outros lugares, não precisam entrar no Irã, mas é uma mensagem de que essa capacidade está a caminho. Mensagem forte, Michael, e uma visão interessante que você compartilhou conosco esta noite. Michael Pregent, obrigada. Obrigado por me receberem, aerotransportado. Obrigada. Bem, enquanto muitas pessoas querem que esta guerra acabe, agora algumas estão realmente apostando nisso. Na verdade, elas podem estar usando informações privilegiadas para fazer essas apostas. O jornal The Guardian está informando que algumas novas contas apostaram quase $15 mil no mercado de previsões Polymarket de que um cessar-fogo aconteceria antes de 31 de março.
Pode parecer uma aposta segura após as notícias desta semana, mas ela foi feita antes de Donald Trump afirmar que negociações de cessar-fogo com o Irã estavam em andamento, levantando dúvidas sobre o uso de informações privilegiadas. Recebemos agora Lynn Klattmeyer, apresentadora do Innov Nation, para discutir o tema. Lynn, o que mais pode nos contar sobre os relatos de uso de informações privilegiadas novamente na Polymarket? Sim, bem, a Polymarket tem sido, controversa, para dizer o mínimo. Agora surgiu um relatório apontando o provável uso de informações privilegiadas nesse acordo. Então, basicamente, como você mencionou, há 8 contas que foram criadas em 21 de março, que foi um sábado. Em 23 de março, Trump disse que as operações militares estavam sendo reduzidas. Então, essas pessoas investiram $70 mil, o que, do jeito que está agora, acumularia quase $500 mil de lucro. E essas 8 contas foram criadas, então, antes do anúncio de Trump, o que pode sugerir algum tipo de uso de informação privilegiada. Uma dessas contas, e isso é interessante, eu acho, porque uma dessas contas, na verdade, também fez uma aposta. Ela foi criada não só antes do tweet de Trump, mas também foi criada pouco antes dos Estados Unidos e Israel atacarem o Irã. E então, essa conta realmente apostou que no dia 28 de fevereiro a operação militar iria começar. E o que houve? Ela começou em 28 de fevereiro. A grande chance dessa conta ter informações privilegiadas, pois foi criada pouco antes de 28 de fevereiro. E ela só fez essas 2 apostas, então isso é meio suspeito. Certo, 31 de março, a data que estamos observando de perto. Mas eu vou dizer que a notícia de hoje, o próprio presidente dos Estados Unidos falou em 6 de abril. Então, vamos ter que esperar para ver. Mas, Lynn, estão sendo tomadas medidas para evitar o uso de informação privilegiada? Não é a primeira vez que ouvimos relatos assim na Polymarket. Bem, na verdade, há 2 senadoras americanas importantes que apresentaram um projeto de lei contra a Polymarket e Kalshi. Kalshi é outro grande site de apostas para mercados de previsão. E, em resposta a isso, a Polymarket reescreveu o código para os usuários, dizendo que eles não podem ter informações privilegiadas ou estar sob contrato, por exemplo, com um time esportivo ou com uma empresa. Então, dessa forma, eles disseram algo como: desculpa, nós não somos elegíveis. Não somos responsáveis por negociações com informação privilegiada, mas isso não faz sentido, pois as pessoas ainda podem fazê-lo. Negociar com informações privilegiadas, mesmo que tenham criado essas chamadas regras. Além disso, é anônimo, então eles realmente não conseguem rastrear, não importa o que aconteça. E também isso é interessante porque você tem a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities controlada por Trump, e esse é o órgão que regula mercados de previsão, como Polymarket e Kalshi. E eles disseram que não vão apoiar nenhuma legislação contra a Polymarket ou a Kalshi. E eles disseram, ok, a lei federal nesse caso se sobrepõe à lei estadual, então não vamos fazer nada a respeito. Além disso, a família Trump pode estar envolvida também, porque Trump Jr., Donald Trump Jr., na verdade, está investindo através da sua empresa de capital de risco na Polymarket. E ele é um conselheiro estratégico da Kalshi. Então, tem muita coisa em jogo aqui. E tudo isso parece um pouco suspeito. Tudo certo, precisamos ficar atentos, principalmente em 31 de março. Vamos ter que ver se essa data chega e passa com alguém perdendo uma boa quantia de dinheiro ou ganhando uma boa quantia de dinheiro. Mas eu tenho que dizer agora, há uma grande chance, cerca de 9% de probabilidade de ganhar, se você apostar em sim para o dia 31 de março. Então, se você apostar agora, pode, é 11 contra 1, então se você apostar tipo 1.000, pode multiplicar por 11 e esse será o seu resultado. Tudo certo, teremos que aguardar. Lynn Blackmeyer, obrigada pela atualização. Agora, em meio à guerra, há uma visitante surpresa na Arábia Saudita. O presidente ucraniano Vladimir Zelensky afirma ter chegado para reuniões importantes. A visita dele ocorre enquanto vários desses países buscam a experiência da Ucrânia no combate a drones iranianos usados pela Rússia contra a Ucrânia há mais de 3 anos. Na verdade, um novo relatório do Financial Times diz que a Rússia começou a entregar drones ao Irã neste mês, sendo o primeiro envio de armas de Moscou para Teherã durante esta guerra.
Vamos discutir mais sobre isso. Agora estamos com Ana Borcheskaya, pesquisadora sênior do Instituto Washington para a Política do Oriente Próximo, falando conosco de Washington. Ana, qual é a coordenação que estamos vendo entre a Rússia e o Irã neste momento, tanto em termos de mensagens públicas, quanto em relação a qualquer comunicação secreta que ainda esteja acontecendo? Bem, a maneira de entender o que está acontecendo agora é primeiro olhar para como. Este é mais um exemplo de que só porque a Rússia não está envolvida diretamente na guerra, não significa que ela não esteja desempenhando um papel fundamental. A Rússia, na verdade, tem um papel importante nesta guerra. Ela continua sendo parceira do Irã e forneceu ao Irã todo tipo de apoio, exceto uma intervenção direta. E, na verdade, este exemplo que estamos discutindo agora é uma clara demonstração dessa coordenação. Essa coordenação já incluiu no passado o fornecimento de informações de inteligência amplamente noticiado. Antes da guerra no Irã, a Rússia forneceu ao Irã todo tipo de apoio em termos de equipamentos de interferência eletrônica, outras formas de reprimir protestos, tecnologia, veículos para suprimir dissidências. Então, esse é mais um exemplo de como a Rússia está minando a influência americana e a estabilidade global, de como ela busca criar uma ordem mundial fundamentalmente diferente. E ela não precisa se envolver diretamente na guerra para fazer isso. Ana, Israel atacou recentemente alvos iranianos no Mar Cáspio para, segundo relatos, interromper rotas de trânsito entre Rússia e Irã. Pode explicar por que essa via navegável é tão crucial para a coordenação entre esses dois países? Sim, essa via navegável é absolutamente crucial. Para começar, ela é fundamental para o fornecimento de drones iranianos. É uma linha direta de abastecimento, por isso Israel a ataca. A Rússia, por exemplo, alegou que também é uma rota comercial entre a Rússia e o Irã para mercadorias. Certamente é uma via navegável estratégica crucial por todos esses motivos. Agora, o lado russo disse que a Rússia e o Irã vão encontrar outras maneiras de transferir esses bens. Mas o fato é que o Cáspio ainda é importante de se observar. E Ana, o que achamos da visita do presidente ucraniano Zelensky? O que isso indica sobre a mudança ou até o fortalecimento de alianças para conter a Rússia e o Irã? É mais um exemplo de como a Ucrânia é um ativo importante para o Ocidente. Veja como Zelensky agiu rapidamente nesse momento crítico. A Ucrânia é o único país que tem a experiência e a tecnologia para combater tanto os drones russos quanto os iranianos. E o fato de Zelensky ter feito essa visita depois de já ter oferecido ajuda aos países do Golfo, aproveitando essa oportunidade crucial, mostra como a Ucrânia é um fator fundamental nesse contexto mais amplo e como ela é um grande trunfo para o Ocidente. Ana Borcheskaya, ótimos comentários. Sempre bom tê-la na i24 News English. Obrigada. Obrigada por me receberem. Estamos de volta ao estúdio com Owen Alterman. Owen, você acompanhou a entrevista da Fox News com o presidente dos Estados Unidos. Quais novidades pode compartilhar? Ele continua na ativa. Uma entrevista clássica de Trump sobre uma série de assuntos, desde acabar com o filibuster até como ele se sente em relação aos diferentes comentaristas no estúdio. Uma lista bem longa. Em relação ao Irã, Nicole, o mais interessante que ele disse, como de costume, foi revisitar muitos assuntos antigos. O mais interessante que ele disse é que queria fazer aqueles 8 navios passarem pelo Estreito de Hormuz, não só como uma medida de confiança por parte do Irã, mas também para que a pessoa com quem ele falava provasse que tinha poder de fato, podia exercê-lo e realmente comandava o país. Essa pessoa, provavelmente Galibá, usou o método para mostrar a Donald Trump que comandava o país, liderava tudo e podia implementar o acordo. Informação de bastidores bem interessante compartilhada pelo presidente. Isso é interessante porque, ao mesmo tempo que o governo Trump diz que está falando com as pessoas certas, também admite não saber quem são elas. Nicole, lembra um pouco o Yogi Berra. Dias atrás, Donald Trump comentou que ninguém sabe com quem falar lá. Matamos todos, ninguém sabe, e ele logo diz que falamos com as pessoas certas. Com Yogi Berra, como sempre, talvez isso tenha sido intencional ou não, do jeito como ele falou.
E à primeira vista é engraçado e espirituoso, mas em um nível mais profundo tem uma certa sabedoria nisso, porque essa é a situação no Irã. Por um lado, é caótico. O sistema foi virado de cabeça para baixo. Por outro lado, todo mundo entende que o sistema ainda está funcionando de alguma forma. Existe essa combinação de dois mundos muito diferentes que Donald Trump, de um jeito bem Yogi Berra, destacou. E aqui temos ele dizendo que um dos motivos pelos quais aqueles 8 navios passaram foi para que aquela pessoa, presumivelmente Galiba, provasse para Donald Trump que ele realmente podia comandar a situação, implementar um acordo e que ele era a pessoa certa. Boas atualizações, Owen. Obrigada por acompanhar a entrevista. Agora, voltando ao que estamos vendo aqui em Israel, porque enquanto sirenes e corridas para abrigos definem a vida cotidiana em todo o país, existem bolsões de rotina que continuam silenciosamente dentro de espaços protegidos, onde por um momento a guerra parece um pouco mais distante. Veja mais nesta próxima reportagem. Enquanto um país inteiro navega entre sirenes e espaços protegidos, alguns ainda conseguem manter seu estilo de vida. Não por acaso, mas porque já estão localizados dentro de um espaço protegido. A E24 News saiu para ver como é a rotina, dentro de uma realidade incomum. Na Vinícola Castelo, nas colinas de Jerusalém. Entre uma taça de vinho e uma vista aberta, mesmo em dias como estes, há quem escolha tirar um momento de descanso da realidade. Nosso lugar feliz virou também nosso espaço seguro. Todas as experiências da Vinícola Castelo acontecem aqui. Mesmo debaixo da terra, as pessoas seguem vindo, buscando essa pausa, ar puro e ainda desejam isso. As pessoas querem aproveitar o facto de que aqui há um amanhã protegido. Bejan, a brinquedoteca local, se tornou um ponto de apoio para as famílias. Vêm muitas pessoas, homens e mulheres, e vêm e sentam. Eles simplesmente se sentem seguros aqui. Eles vêm com as crianças brincam, gastam energia e elas ficam felizes porque conseguem tirar seus filhos das telas. Uma pequena rotina é criada entre paredes protegidas e permite que se esqueça por alguns momentos da realidade lá fora. E o corpo também precisa de um momento de alívio. Você reverte nos pés pontes, faz pausa forte e traz força azul para as bocas. Não tenho dúvida. No estúdio de Pilates, o treino vai além do condicionamento físico. Como você pode ver, temos um espaço protegido, estamos em um abrigo. Minhas alunas são assim, elas se divertem, sabem que tem um tipo de refúgio para onde podem vir. Relaxar, rir, sorrir, dançar, aproveitar e fazer algo pelo corpo e também pela alma. Antes dos feriados e também para as pessoas que vêm aqui, então isso é uma grande vantagem, o fato de termos esse espaço. Um espaço protegido, mas também um espaço para respirar. Se no meio do treino recebemos um alerta, todas nós continuamos. E até com mais motivação, mais energia, música, de repente todas nós cantamos e ficamos felizes. É como uma missão que você assume para que elas se divirtam, para tirá-las um pouco desse estresse, desse alerta, desse medo e ansiedade. Muitas meninas ansiosas aqui conseguem liberar isso. As crianças já sabem que toda vez que há um aviso prévio ou um alarme, elas sabem para onde ir e já estão instruídas, como se diz. Então aqui elas se sentem seguras. Nós sempre cuidamos deles, mantemos o otimismo e sempre transmitimos força. Fortalecemos eles, abraçamos eles, nós estamos aqui. Em dias como estes, um lugar que consegue permanecer aberto garante um momento de normalidade para si e para os clientes em meio à loucura. Sair para os treinos, sair para as tarefas, voltar a estar sempre em um espaço protegido. Não tem o que fazer. Essa é a nossa situação. Precisamos nos acostumar com a situação atual. Deixem meu povo ir. Essa é a mensagem de alguns israelenses às autoridades do aeroporto antes do feriado de Pêssar. Com as restrições limitando os voos de saída, muitos israelenses optam por deixar o país por terra, via Jordânia e Egito. Hoje, mais de 5.000 israelenses saíram do país pelas fronteiras terrestres. Em comparação, cerca de 1.000 israelenses saíram de avião pelo aeroporto Ben Gurion. Autoridades relatam fronteiras lotadas com filas e congestionamento, principalmente antes de feriados. De volta ao estúdio, Owen, é quase cômico que, enquanto o povo judeu celebra a Páscoa, a jornada bíblica,
Eu não tinha pensado nisso. Entrar no Egito só para sair do país no meio dessa guerra? O que os viajantes precisam saber? Porque já estamos vendo essas longas filas se formando. Mas eu diria, pelo que ouvi da experiência das pessoas, elas dizem que é uma experiência segura. Elas dizem que, se precisar sair, essa é a melhor forma. Sim, é fascinante, Nicole, como vimos nas imagens. Mas, com sua permissão, uma rápida atualização sobre Donald Trump. Ele continua lá no The Five, da Fox, em mais uma entrevista típica dele. Esqueci de mencionar, você citou Chuck Schumer tanto quanto Donald Trump, que o chamou de palestino e criticou sua falta de apoio a Israel, segundo Trump. Ele disse que Chuck Schumer nem é judeu. Nicole, a situação é interessante, pois estamos antes da Páscoa judaica. Chuck, não precisa guardar o Pessah, você não é judeu, aproveite a vitória. É isso que eu faria. Mas sim, voltando às cenas vistas na fronteira de Taba e também perto dali, rumo a Aqaba, israelenses indo embora. É importante enfatizar, não fizemos pesquisa científica nem perguntamos a cada um o que fazem, mas não são pessoas fugindo do país, ao que tudo indica. Essas são pessoas que já tinham férias planejadas ou estão saindo por causa do feriado de Pessah ou eventos familiares, tanto felizes quanto, para nossa tristeza, talvez menos felizes, mas pessoas que precisam sair do país ou férias já planejadas em muitos casos. E a companhia aérea Arkea, em Israel, transferiu a maioria dos seus voos para esses dois aeroportos, em Taba, do outro lado da fronteira com o Egito, e em Aqaba, do outro lado da fronteira com a Jordânia. Por quê? Porque as restrições do aeroporto Ben Gurion são tais que você não pode colocar mais de 50 pessoas em um avião. A Arkea disse, com razão, que não pode decidir quais das 200 pessoas que compraram passagem estarão entre as 50 escolhidas. Vendemos passagens para os passageiros. Queremos honrar essas passagens. A única maneira de fazer aviões lotados decolarem é fazendo-os decolar a partir desses dois pontos. Isso não significa que seja fácil chegar lá saindo do centro de Israel, ainda mais quando não há voos internos. São cerca de 4 horas e meia de carro do centro de Israel à fronteira, menos saindo de Jerusalém e mais vindo do norte. Então não é fácil, mas como você vê, Nicole, as pessoas ainda querem continuar com suas vidas diárias da melhor forma possível. Em muitos casos, isso significa fazer viagens planejadas ou reunir-se com a família no feriado da Páscoa judaica. Falando dessas interrupções agora, moradores do deserto de Negev, no sul de Israel, especialmente nas áreas próximas a Beersheva, estão passando por isso. Dimona, Arad, todas essas cidades estão recebendo o sinal de alerta antecipado de que um míssil balístico foi lançado. Esse alerta antecipado avisa os moradores para buscarem abrigo antes das sirenes de ataque aéreo tocarem. Nesse momento, os moradores têm 1 minuto e meio para entrar no abrigo e se proteger. E, como vimos no sábado, exatamente nesta área, em Dimona e Arad, quase 200 pessoas ficaram feridas. A maioria delas não estava em um local seguro, não estava em um abrigo. Este é mais um alerta crítico. Owen, se quiser compartilhar algo com os moradores agora. Siga as orientações do Comando da Frente Interna, Nicole. Vemos ao nosso redor que alguns seguem as regras à risca, outros nem tanto, mas faça o melhor que puder, onde quer que esteja. É cansativo depois de tanto tempo de guerra, para todos nós, mas é fundamental que pessoas de outros países entendam isso. Felizmente, poucas pessoas estão sendo feridas ou mortas nesses ataques de mísseis, embora já tenham ocorrido vítimas, como hoje cedo em Naharia, no norte, por disparos do Líbano. Mas isso causa transtornos para praticamente todo mundo. Além do fato de que as sirenes tocam dia e noite. Muitos não possuem quartos seguros em seus apartamentos. As escolas não estão em funcionamento. Os locais de trabalho sofrem interrupções frequentes, o que impacta a economia. Os iranianos sabem disso e veem essas imagens como nós. Com certeza. Owen Alterman, ótima análise hoje. Obrigada por estar comigo no estúdio. Isso é tudo para esta edição do I24 News. Mas, como sempre, acesse o nosso site ou qualquer uma de nossas redes sociais para se manter atualizada sobre tudo que você precisa saber sobre esta guerra em andamento, a guerra visceral de 27 e a guerra dos Estados Unidos com o Irã. Sou Nicole Zedek, obrigada por assistir.